Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Peçamos a presença do Espírito Santo para guiar e nortear este estudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José o justo, o esposo da Virgem Maria, patrono universal da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para o 83º estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, hoje com um tema super importante e interessante, a consciência moral. O Catecismo vai dizer, de pano de fundo, que a consciência é a voz de Deus no coração. Vamos estudar isso hoje? 5 perguntas e as suas respectivas respostas. Vamos lá? Toma nota então, a primeira de hoje, 372 do compêndio. O que é a consciência moral? Resposta: a consciência moral presente no íntimo da pessoa é um juízo da razão, que no momento oportuno impõe ao homem fazer o bem e evitar o mal. Graças a ela, a pessoa humana percebe a qualidade moral de um ato a ser realizado ou já realizado, permitindo-lhe assumir sua responsabilidade. Quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a voz de Deus que lhe fala. Lembra, há instantes atrás, consciência é a voz de Deus no coração. O homem prudente pode ouvir a voz de Deus que lhe fala na consciência. Em resumo, então, o que é consciência moral? É um juízo da razão que impõe ao homem fazer o bem e evitar o mal. Toma nota no seguinte: no parágrafo 1776 do Catecismo da Igreja, tem uma citação do importante documento da Igreja chamado Gaudium et Spes, latim, né? No português fica alegria e esperança, que diz o seguinte: a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. Gaudium 16. Puxa vida, núcleo secretíssimo. Só o homem com Deus, onde o homem escuta a sua voz. Isso é profundo, né? Próxima pergunta, 373. O que implica a dignidade da pessoa em relação à consciência moral? Vamos lá? A dignidade da pessoa implica a retidão da consciência moral, ou seja, que esteja de acordo com o que é justo e bom segundo a razão e a lei divina. Por motivo da mesma dignidade pessoal, o homem não deve ser obrigado a agir contra a consciência e não se deve sequer impedi-lo, dentro dos limites do bem comum, de operar em conformidade com ela, sobretudo no campo religioso, né? No parágrafo 1780, o Catecismo vai dizer o seguinte, olha: chamamos de prudente o homem que faz as suas opções de acordo com este juízo. Que juízo, Ciro? Da consciência moral. Então, o homem não deve ser obrigado, vai dizer essa resposta, a agir contra a sua consciência. Nós não podemos impedir, nenhum ser humano impedir o outro, nenhuma instituição impedir, sobretudo no campo religioso, né? O ser humano deve agir, né, de acordo com a consciência moral, formada em princípios e valores verdadeiros, né, cristãos, divinos, ok? Divinos do ponto de vista daquilo que a Igreja, né, lhe anunciou, né, lhe formou,
sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade, sobre a tradição, sobre o magistério, a formação dessa consciência. O homem não deve ser impedido, então, de fazer o bem evitando o mal, né? Que é a característica do uso da consciência. 374. Como se forma, olha que interessante, como se forma a consciência moral para que seja reta e verídica? Resposta. A consciência moral reta e verídica forma-se com a educação, com a assimilação da palavra de Deus e do ensinamento da igreja, conforme disse agora. É sustentada pelos dons do Espírito Santo e ajudada pelos conselhos de pessoas sábias. Além disso, para a formação moral, concorrem muito a oração e o exame de consciência. Me chama a atenção aqui que a própria consciência ela passa pelo processo de educação, da importância do pai e da mãe na criação dos filhos, né? Dos avós, né? A importância da família presente na comunidade, está sempre escutando a palavra de Deus, ela está lá no contexto da participação na liturgia, os valores daquela família foram aprendidos na igreja, portanto, ela é capaz de ajudar na formação de seus pequenos, né? Importante também notar aqui a resposta, né? Também de pessoas sábias ajudam, né? A importância de escutar as pessoas sábias, né? E por um outro lado também, da gente também ter a capacidade de colocar pontos finais em relacionamentos que não agregam valor em nossa vida, né? Porque tais relacionamentos vão ofuscando aquilo que é reto, né? Vão criando um atrapalho na nossa consciência, né? Desviando a gente daquilo que é reto. Então, é importante também sabermos onde pedir conselhos, para quem pedir conselhos, né? E entender que Deus, né, fala por meio de sua igreja, né? Por meio dos ensinamentos da igreja, da tradição, do magistério, né? Que Deus também fala por meio, obviamente, da família, né? Do pai e da mãe e assim por diante. Ok? Muito bem, 375. Que normas a consciência deve sempre seguir? Aqui vai falar de 3 normas. Olha que interessante. Norma 1. Jamais é permitido fazer o mal para que dele provenha o bem. Não é lícito, para fazer o bem, começar com o mal. 2, que é a chamada regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles. Essa regra de ouro está em Mateus 7:12. E a terceira, a caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência, ainda que isso não signifique aceitar como um bem o que é objetivamente um mal. Engasguei aqui, né? Desculpe. Então, são essas 3 normas que a consciência deve sempre seguir. E a última de hoje, 376. A consciência moral pode emitir juízos errados? Resposta. A pessoa deve sempre obedecer ao juízo certo da própria consciência, mas pode emitir também juízos errôneos, por causas nem sempre isentas de culpa pessoal. Não é, porém, imputável à pessoa o mal realizado por ignorância involuntária, ainda que isso seja objetivamente um mal. É, portanto, necessário esforçar-se para corrigir a consciência moral dos seus erros. Então aqui eu penso, olha, a educação da consciência é uma tarefa para toda a vida. Ela garante, a educação da consciência, ela vai garantir a liberdade, gera paz no coração. Ela é indispensável aos seres humanos, né? Sobretudo os seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferirem o próprio juízo, né? E a recusar os ensinamentos autorizados, aí os ensinamentos da igreja, né? Então, para dizer que, sim, nós podemos, sim, emitir juízos errôneos e a gente tem sempre que corrigir, está corrigindo, está evoluindo na questão da consciência,
que passa pelo crivo da oração, do exame de consciência, que é aquele ato que antecede a confissão sacramental. Antes de eu me confessar, eu tenho que examinar a minha consciência, entender que a consciência é a voz de Deus no coração, ela é um juízo da razão e impõe ao homem fazer o bem e evitar o mal, tá bom? Então eu agradeço a sua companhia sobre esse importante estudo. Obrigado, viu? Eu vou te esperar na próxima quinta-feira para a gente falar sobre virtudes, ok? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta-feira e salve Maria!